Primeira coisa, gente, que eu queria conversar com vocês, na verdade, é um pouco. É triste, né? Porque a gente tá no Brasil aí passando por alguns momentos bem complicados. Então a gente iniciou o ano com algumas tragédias fortes. E como eu me comprometi de vir aqui uma vez por semana e tinha tanta coisa, eu não consegui parar em nenhum momento e falar sobre as coisas que vinham acontecendo no Brasil, né? Só que essa semana, né, teve mais uma tragédia aí. Então foi primeiro Brumadinho, né? Depois nós tivemos enchente no Rio, com mais uma vez caindo lá a ciclovia. Tivemos incêndio no Rio de Janeiro, com crianças, né, que estavam lá se preparando para serem futuros jogadores de futebol. E aí agora o helicóptero do Boachaque caiu. Então o Brasil está começando o ano bem pesado, o ano com tragédias bem fortes. Eu queria só convidar todo mundo para dentro da sua fé, do seu momento, fazer uma oração e pedir, né, que de verdade essas pessoas que foram protagonistas dessas tragédias, que suas famílias e nesse momento também socorristas e todos que estiveram envolvidos com resgate e tudo mais possam ter um pouquinhozinho de paz, um pouquinhozinho de tranquilidade, né? E que para todo o Brasil a sequência desse ano seja mais calma, seja com mais amor, com menos problemas, que a gente possa ter um ano de felicidade de verdade, né? O ano tá pesado, começou pesado, mas se todos nós nos unirmos pedindo que Deus cuide do Brasil, que cuide de nós, que cuide do mundo todo, vai ser mais fácil. Então eu peço que vocês façam, né? E com vocês aí, da maneira que vocês decidirem, uma oração pedindo por essas pessoas todas que passaram por todas essas tragédias já tão cedo no ano. E peço em especial também por aquelas que hoje estão precisando de um pouquinhozinho mais de carinho e amor. Mas vamos lá, que o papo é para ser legal, o papo é para ser amor, que hoje é Valentine's Day. E aí, antes da gente falar um pouquinho sobre a imagem dos casais e tudo, eu queria falar um pouquinho por quê, né? Valentine's Day, da onde vem essa data. E Valentim foi. É muito controversa até a história, porque tem três Valentins na história que são atribuídos, então, que é o santo, né, de hoje. Mas o que se tem como mais oficial é que Valentim foi o bispo romano na época em que o imperador Cláudio II era, né, o regente. E ele, na época, o imperador Cláudio, ele proibiu casamentos, porque havia. Ai, Olivia amada! Oi, Jéssica! Havia muita guerra na época e ele queria que as pessoas estivessem prontas então para ir para o fronte de guerra sem ter alguém que os impedisse, que fizesse voltar para casa e tudo mais. Aí na sequência, esse Valentim, que era o bispo romano, ele foi preso porque ele seguiu fazendo casamentos, né, contra a regra então do imperador. Como ele seguiu fazendo casamentos, ele foi preso, julgado e decapitado. E ele foi decapitado no dia 14 de fevereiro. Aí acabou que virou o dia de São Valentim e tal, em função disso, em função do quanto ele era em favor, né, do amor, de casamentos, das uniões de amor verdadeiro. O fato é que, embora ele seja considerado um santo e tal, a Igreja Católica não tem ele como um santo oficial. Tanto que, se a gente for olhar no calendário, ele não consta, né? Tem outros dois santos hoje que eu não vou lembrar. Mas a real é que a festividade ficou, as pessoas celebram Valentine's Day como um dia de amor entre casais, né? Namorados e tal, mas também de pessoas que têm um afeto muito especial, que é o amor mais ágape, que é aquele amor sem pedir nada em troca, é simplesmente um amor verdadeiro. Então é um dia muito especial, por aqui as pessoas estão comemorando, vão entregar flores, vão entregar muito chocolate e tal. Sei que no Brasil tem uma galera que comemora, porém, o nosso papo da semana toda foi em cima então dos casais, né? Aí nós tivemos ali algumas fotos onde eu coloquei o casal em casa, né, fazendo coisas juntos e de ter mais tempo como casal.
E eu acho que o bacana da gente pensar nisso é que a pessoa que vive contigo, né, seja namorado, seja marido, ele acaba sendo uma pessoa que vai aprender muito. A gente tá sempre muito e se copia mesmo sem querer, mesmo que sejam muito diferentes, a gente acaba ficando parecido com o passar do tempo, né? E às vezes a gente percebe casais se vestindo de uma maneira semelhante, não porque eles escolheram, né? Mas aí levanta a mão quem que nunca saiu, tipo, tá um pra cada lado se arrumando, quando chega na porta assim, olha, sério, a gente tá com a mesma cor? Aqui em casa isso é comum, né? Isso é super comum, da gente se arrumar quando a gente se vê, tá com a mesma cor pra sair. Às vezes a Olivia e eu estamos com o mesmo, as duas de vestido, e o meu marido, o Stefan, ele vai estar com uma camisa na mesma cor dos nossos vestidos. Isso tem a ver com a sintonia que vai criando, é o quanto a gente vai se aproximando, e aí acaba que mesmo sem querer, né, sem a intenção consciente, a gente vai lá e se veste parecido, né? Então a gente vai criando essa semelhança perto com as pessoas que a gente ama. O quanto a gente decidir ou não se vestir de uma maneira parecida, aí vem outras questões que a gente tem que considerar, né? Primeiro é entender que cada um no relacionamento tem a sua personalidade, as suas necessidades e os seus objetivos. Portanto, a gente vai seguir as mesmas regras individuais de cada um na hora de escolher o que vão vestir, né? Então, se dentro do casal um dos dois tem um objetivo profissional que é mais sério, de mais responsabilidade, de mais autoridade, com certeza as escolhas dessa pessoa na hora de se vestir vão ser mais focadas nas ferramentas que vão dar essa identidade. Então, roupas mais escuras, linhas mais retas, de repente utilizar tecidos mais encorpados, tudo que vai representar esses objetivos. Se a outra pessoa tem objetivos mais suaves, mais amigáveis, por exemplo, digamos ela é uma professora de crianças ou ela é uma enfermeira, ou o homem, né, pode ser enfermeiro também, não vamos generalizar assim mulheres, é só uma força de expressão. Então ela vai precisar, ou ele vai precisar de linhas mais suaves, vai precisar de cores que não sejam tão intensas. Porém, como casal, vai ter momentos em que eles vão estar com a mesma ideia, com o mesmo objetivo. E é mais provável que daí eles possam coordenar a sua imagem. Como? Bom, eles vão escolher talvez o mesmo estilo de roupa, não a mesma cor, não o mesmo corte, mas o mesmo estilo. Porque se o homem está preparado para um evento social do seu trabalho e a namorada, a esposa, a parceira vai acompanhar, ela vai ter que se adequar ao ambiente dele. Se é um mundo dela que ele vai participar e o mundo dela é mais social ou mais amigável, ele, como parceiro naquele momento, vai se adequar às necessidades do trabalho dela. Então, a gente vai acabar participando do vestir, da forma do vestir do outro, porque a gente quer colaborar naquele objetivo. Então acaba que a imagem do casal vai ser importante naquela ocasião. Ai, Cíntia, tudo bom? Tu não perdeu o sotaque não, né? Não vai me dizer que a gaúcha foi pro Rio e perdeu o sotaque. Eu, quando morei no Rio, inclusive, fiquei mais forte com o meu sotaque naquele período. Mas existe uma questão de colaboração no casal, né? Na sua imagem pessoal. Então, quando eu quero, como casal, colaborar com o meu parceiro ou com a minha parceira num evento, seja social, profissional ou de amizade mesmo, ou às vezes de família, eu vou participar levando no meu vestir uma forma de comunicar as características que aquela pessoa precisa, né? Então, a gente sai um pouco da gente para carregar no nosso vestir o que o outro precisa. E isso é intencional. Nesse momento é intencional. Mas sabemos que isso acontece no dia a dia, porque a gente vai acostumando com as necessidades um do outro, né? E quando a gente vê, a gente se veste do outro também, porque é a parceria que acontece. Para quem está solteiro, acho que tem algumas coisas que vale a pena a gente observar. Então tem aí, quem é que tá pedindo já para São Valentim, para achar um namorado? Tá na hora. Vou pegar algumas dicas pra gente entender na forma de vestir do outro, no seu comportamento, se essa pessoa é parecida conosco ou não. E num dos posts da semana, eu coloquei os calçados, né? Gente, é incrível, mas tem duas coisas que falam muito sobre a
personalidade e as necessidades e as ambições da pessoa. Uma é calçado, é tiro e queda. Se nós observarmos, não um dia de calçado, tá? Mas se nós observarmos o calçado das pessoas por uma sequência, digamos, uma semana, a gente vai ver um padrão de repetição ali que tem 100% a ver com aquela personalidade, tá? Pessoas que são mais, gostam mais de mobilidade, que estão sempre mais ágeis, que estão sempre indo e vindo, que precisam estar ativos, muito frequentemente vão usar calçados mais confortáveis, um solado de borracha. A mulher vai evitar o salto alto. Se aquela mulher está sempre de salto alto, pode ter certeza que na vida dela ela vai ter um olhar para tudo que ela faz com um pouco mais de requinte. Ela vai querer sempre primar por mais requinte. Aquela mulher que usa mais um tênis, uma sapatilha, ela é mais flexível, tanto no seu caminhar em função do calçado, quanto na sua vida. Porque a gente acaba buscando para os nossos pés o tipo de conforto que a gente precisa na nossa vida. Aquelas pessoas que precisam menos, que são mais adeptas a bico fino, a sapato de salto, a um sapato de couro que vai ter menos mobilidade, são pessoas que se adaptam a momentos mais tensos na vida com maior facilidade do que aquelas que precisam de um maior conforto. Então, se a gente está olhando uma pessoa como um prospect, né? Ah, então tá, vamos ver lá. Estou olhando para um futuro namorado, uma futura namorada. Observa por uma semaninha aí como é que é o calçado dessa pessoa. Vocês vão aprender muito. Além disso, também, o relógio fala bastante, né? Há pessoas que vão optar por relógios de couro, tem muito a ver com uma pessoa mais esportiva. O couro lustrado vai trazer mais requinte. Se a pessoa usa, por exemplo, eu estou hoje com um relógio emborrachado que está coordenando com a cor da minha blusa, é sinal de que ela vai querer sempre estar compondo coisas que vão estar alinhavadas entre elas. Então, observar esses detalhes, às vezes nos economiza tempo lá na frente, depois de conhecer a pessoa, que a gente acaba já estando numa relação sem ter percebido detalhes que talvez tivessem nos proporcionado um momento mais saudável, mais tranquilo, mais harmonioso no decorrer desse processo, né? Então fiquem ligados aí, calçados e relógios são uma boa pista, né, de como é que é essa pessoa no dia a dia. Outra coisa que eu comentei foi sobre as atividades, né, que a pessoa gosta de fazer. E isso vale tanto para os casados, né, aqueles que moram junto, que já tem uma história compartilhada, como para quem está nesse mundo ainda buscando alguém para ser o seu parceiro, né? Tem aqueles que gostam mais de ficar em casa. Normalmente vão curtir uma cozinha, o homem pode, né? Os gaúchos vão curtir um bom churrasco, ou seja, um paranaense que gosta muito de churrasco. Então, eles vão querer essas coisas e, portanto, também vão ser pessoas que vão preferir atividades e que vão preferir se vestir de uma maneira mais amigável, mais suave, menos formal, porque eles preferem atividades mais informais, preferem mais estar em casa. Aqueles que no seu dia a dia têm preferência, por exemplo, por eventos como teatro, restaurantes, eventos que realmente exijam que a pessoa esteja melhor vestida, pode ter certeza que quando estiver no relacionamento ou no seu relacionamento também toda a sua rotina vai ser mais em cima disso. A sua vestimenta, as suas escolhas de roupa vão precisar contemplar mais esse tipo de atividade, né? Porque o guarda-roupa da pessoa tem que se compor de acordo com aquilo que ela faz. Então, se vocês conhecem alguém fazendo atividades que vocês fazem, é muito provável que vocês vão ter uma forma de vestir semelhante e vão gostar de fazer coisas parecidas também. Então é uma chance já de ver se vocês curtem fazer alguma coisa que essa pessoa não curte, observa o resto para ver se vocês vão ter compatibilidade, né? Tô vendo aqui, meu irmão tá assistindo e ele e a esposa dele têm em comum uma paixão por futebol. Eles se conheceram num jogo de futebol e continuaram a vida. Se vocês forem ver as atividades deles, todas têm muito a ver com o lado mais esportivo, com o lado mais casual. Eles são um casal extremamente amigável. Então, a gente percebe nas pessoas semelhanças que vão ser estendidas a forma de vestir e vão levar adiante também o relacionamento. Então, ficar atento nisso quando a gente está ainda solteiro, escolhendo a pessoa, é bacana, porque vai facilitar lá na frente em todos os segmentos da vida, né? Vai ajudar bastante.
Que mais aqui que a gente conversou essa semana? Falamos, bom, o post de hoje, se vocês já viram, é uma foto do meu casamento. E aí, por que eu coloquei ali? Acho que tem várias questões bacanas de falar. Se vocês forem ver, é uma foto muito pessoal, né? Eu não costumo compartilhar fotos pessoais, de um momento muito marcante e que mostra um pouquinho de quem nós somos como casal. Né? Meu marido, ele é muito mais, às vezes, muito mais brincalhão do que eu. Eu sou brincalhona, mas ele ganha de mim nesse sentido. Eu sou mais detalhista em algumas coisas, ele é muito mais esportivo, muito mais despachado, muito mais casual. No entanto, a gente teve um casamento super quietinho, calminho, e foi a nossa cara. E a gente, na verdade, não teve uma cerimônia formal com muitas pessoas. O que a gente fez em inglês foi um elopement. E aí, a partir de hoje, eu vou começar a trazer junto um pouquinhozinho de inglês para o nosso estilo, para a nossa vida, para a nossa forma de vestir. E hoje, as 3 palavras que nós vamos trabalhar são muito confundidas no dia a dia. Wedding, marriage e essa que eu apresentei para vocês hoje, que é elopement. Vamos começar pelo elopement, que eu tenho certeza que é a mais nova de todas. O que é elopement? É quando as pessoas não casam de uma maneira formal, com uma cerimônia, e antigamente era muito mais fugir para casar. Né? Então, casava sem autorização dos pais, casava atrás da igreja, isso é um elopement. Tá? As pessoas hoje fazem muito elopements quando elas saem da sua cidade, do seu país, às vezes, para fazer um casamento fora, que eles chamam de destination wedding. E aí a gente vai para a segunda palavra. O que é o wedding? Wedding é a cerimônia. Wedding é a cerimônia do casamento, é aquele momento onde estão com o de paz, como é que é? O cara aquele, o juiz de paz, ou o juiz de paz executando, ou um padre, um pastor, um rabino que vai fazer a cerimônia religiosa. Esse é wedding, tá? É o momento em que ocorre a cerimônia de união. E depois que estão casados, todo o período, que em português continua sendo a mesma palavra que é casamento, é marriage. Então a gente tem uma possibilidade de um casamento que vai ser o elopement, o wedding, que é a cerimônia, e o marriage, que então é o casamento em si no decorrer dos anos. E aí, alguém pergunta o antes, né? Antes é quando tá engaged, que tem o engagement, que é a cerimônia do engagement, o momento que eles passam a ser noivos. E o noivado em si, que no Brasil é um período, né? Eles estão noivos, então é o período de noivado. Não existe um período, eles continuam como namorados. Mas o engagement é a data do momento em que foi pedido em casamento, digamos assim, onde eles passam a ser então fiancé, né? Fiancé é uma palavra do francês que, embora seja usada em inglês, eu já não domino nem muito bem a pronúncia, porque daí já é outro idioma. Mas então, por o dia de hoje, o que eu queria mesmo, deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Isso aí. Beleza. Então tá. O que eu queria trazer para vocês era um pouquinho disso da imagem dos casais e pedir que vocês fiquem aí com o coração e o espírito de vocês unidos para que o Brasil tenha um ano bem legal. E vamos terminar mais felizinho aqui. Eu desejo que vocês tenham um Happy Valentine's Day, que seja de verdade um dia cheio de amor com as pessoas que vocês amam, como parceiro, como namorado, como marido, como aqueles que vocês escolheram para a vida toda, mas que seja também um dia de amor pelo próximo, amor pelas pessoas que vocês convivem, amor pelos filhos, pelos amigos, um amor ágape, sem interesse nenhum, mas com muito, muito estilo e essência. Fiquem com Deus, um Happy Valentine's Day para todo mundo e a gente se vê quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, com outro assunto. Beijo grande. Fui!